Que a paz que vem do alto envolva o seu coração neste instante. Antes de qualquer palavra, eu declaro sobre a sua vida: que Deus te guarde, que o céu te cubra e que o Espírito Santo conduza cada passo do seu dia. Existe um segredo espiritual poderoso. Quem começa o dia em oração não termina o dia em desespero, termina agradecendo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele organiza aquilo que estava confuso, acalma o que estava agitado e fortalece o que parecia fraco. Hoje eu não falo apenas com palavras, eu falo debaixo de uma busca profunda. Venho de uma madrugada de oração, de uma vigília onde meu coração esteve totalmente entregue a Deus. Foram horas clamando, intercedendo, chorando, louvando e ouvindo a voz do Senhor. E em meio a esse tempo santo, Deus colocou você no meu coração. Sim, você que está ouvindo agora. Eu creio com toda a minha fé que esta oração não chegou até você por acaso. Enquanto muitos dormiam, havia um propósito sendo gerado no mundo espiritual. E eu declaro: dessa madrugada sai uma palavra de paz, proteção e prosperidade sobre a sua vida. Não é prosperidade apenas financeira, mas prosperidade na alma, na família, na saúde, nos relacionamentos e nos caminhos que você precisa percorrer. Deus não te chamou para viver em constante luta, mas para experimentar descanso mesmo em meio às batalhas. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado ou até desanimado. Mas hoje o Senhor te lembra que Ele vê o seu esforço, conhece suas lágrimas e honra aqueles que o buscam de todo o coração. Eu estou aqui como instrumento, mas é Deus quem age. É Ele quem cura, restaura e transforma histórias. Receba essa palavra como quem recebe um abraço do céu logo pela manhã. Escreva agora nos comentários, com fé no coração: Amém. Eu recebo a paz de Deus para este dia. Talvez seja a sua primeira vez aqui. Talvez você tenha chegado agora sem entender muito bem como tudo funciona. Mas eu quero te dizer algo com muito carinho. Seja bem-vindo. Que Deus te conceda paz, proteção e prosperidade desde já. Aqui não é sobre religião, denominação ou placa de igreja. Aqui é sobre colocar Deus em primeiro lugar e permitir que a palavra dele fale mais alto do que o medo, mais alto do que a dor e mais alto do que as notícias ruins que você tem recebido. Durante essa madrugada, enquanto eu orava, Deus me lembrava que muitas pessoas carregam fardos silenciosos. Há quem sorria por fora, mas por dentro está cansado de lutar. Há quem esteja vivendo uma batalha que ninguém vê, mas que Deus conhece em detalhes. E o Senhor me disse claramente: ore por eles, porque eu estou cuidando do que eles não conseguem resolver sozinhos. Por isso eu estou aqui, obedecendo a essa direção espiritual. Se você sente que precisa de oração, saiba que Deus já sabe do seu pedido antes mesmo de você abrir a boca. Mas existe algo poderoso quando nós declaramos com a nossa própria voz aquilo que cremos. A fé se manifesta quando a palavra é liberada. Quando você diz, eu creio, algo se move no mundo espiritual. Quando você diz, eu recebo, cadeias começam a cair. Talvez você esteja precisando de uma resposta urgente, de um alívio imediato ou de uma direção clara. Deus não se atrasa. Ele chega no tempo exato. Muitas vezes Ele permite o silêncio não para nos abandonar, mas para nos ensinar a confiar. E hoje, essa oração é uma confirmação de que o céu está em movimento a seu favor.
Existe uma corrente de oração sendo formada aqui. Cada nome, cada comentário, cada pessoa que se une em fé fortalece ainda mais essa corrente. E eu declaro, aquilo que parecia impossível começa a se alinhar. Aquilo que estava travado começa a destravar. E aquilo que estava perdido começa a ser restaurado em nome de Jesus. Escreva agora com fé nos comentários. Glória a Deus. Eu creio que Ele está cuidando de tudo. Existe um poder especial quando buscamos a Deus na madrugada. A Bíblia nos ensina que aqueles que o buscam cedo o encontram. Há algo espiritual no silêncio da noite, quando tudo se cala e o coração fica mais sensível à voz do Senhor. Eu já participei de muitas vigílias ao longo da minha caminhada, desde a juventude, e posso afirmar, quem experimenta esse tipo de busca nunca mais é o mesmo. Enquanto muitos descansam, Deus trabalha. Enquanto o mundo desacelera, o céu se movimenta. Foram horas de oração, de joelhos dobrados, de clamor sincero, de louvor mesmo com a voz cansada. E mesmo em meio ao cansaço físico, o espírito se renova, porque quando buscamos a Deus de verdade, Ele nos fortalece por dentro. O corpo pode até sentir, mas a alma se enche de esperança. Talvez você esteja vivendo dias de luta, sentindo que tudo se levanta contra você ao mesmo tempo. Mas hoje o Senhor te lembra que nenhuma batalha é maior do que o Deus que você serve. O mesmo Deus que ouviu as orações da madrugada está ouvindo agora o clamor do seu coração. Ele não ignora lágrimas. Ele não despreza um coração quebrantado. Eu creio que existe uma unção liberada neste momento. Uma unção que traz descanso para a mente, alívio para a alma e direção para decisões difíceis. Mesmo com a voz rouca, mesmo com o corpo cansado, eu sei que Deus honra o sacrifício e responde com vitória. O céu está atento àquilo que você não consegue expressar em palavras. Receba isso no seu espírito. Deus está vendo o seu esforço, a sua perseverança e a sua fé. Não desista agora. A resposta que você espera pode estar mais perto do que imagina. Continue confiando, continue orando, continue crendo. Declare agora nos comentários com convicção: eu confio em Deus, mesmo quando estou cansado. A palavra de Deus nos ensina que a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. Houve um tempo em que um grande medo tentou dominar o coração de um rei chamado Josafá. 3 exércitos poderosos se levantaram contra ele. 3 ameaças ao mesmo tempo. 3 frentes de batalha. Humanamente falando, não havia saída. Mas espiritualmente, Deus já havia preparado a vitória. Quando Josafá ouviu a notícia, ele não correu para pegar a espada. Ele não confiou na própria força. Ele fez algo que muitos não conseguem fazer. Buscou ao Senhor. E Deus levantou um profeta para liberar uma palavra que ecoa até hoje. Não temais, nem vos assusteis, porque esta peleja não é vossa, mas de Deus. Essa palavra não foi apenas para aquele rei. Ela é para você hoje. Talvez você esteja enfrentando mais de uma luta ao mesmo tempo. Problemas na família, preocupações financeiras, conflitos emocionais ou até uma batalha espiritual intensa. Mas Deus te diz agora: entregue isso nas minhas mãos. Quando a Bíblia fala que Deus deu paz por todos os lados, ela está dizendo que Ele cuidou de todas as áreas, inclusive daquelas que ninguém via. Josafá decidiu louvar antes mesmo de ver o milagre. Ele adorou quando ainda não havia sinal de vitória. E foi nesse lugar de fé que Deus confundiu os inimigos,
fazendo com que eles se destruíssem entre si. O rei venceu sem precisar levantar a espada. Ele venceu orando. Ele venceu confiando. Ele venceu adorando. Receba essa revelação. Quando você escolhe orar, Deus luta por você. Quando você escolhe confiar, o céu se move. Quando você escolhe louvar, mesmo em meio à dor, o inimigo perde força. Deus te dará paz por todos os lados, na mente, no coração, na casa e no futuro. Escreva agora nos comentários com fé viva: Deus me dará paz por todos os lados. Existe uma verdade espiritual que precisamos compreender. Nem toda batalha foi feita para você lutar com as próprias mãos. Algumas lutas só podem ser vencidas quando você se posiciona em oração. Josafá entendeu isso, e é por isso que a história dele não é apenas um relato bíblico, mas uma direção espiritual para nós hoje. Quando ele guardou a espada e dobrou os joelhos, Deus assumiu o controle da situação. Agora é o momento de você transformar fé em atitude espiritual. Não adie, não deixe para depois. Faça esse ato profético ainda nesta manhã. Deus vai te abençoar, eu tenho plena convicção disso. Mesmo com o corpo cansado, com a voz fraca, e após uma madrugada inteira de oração, eu creio que nada do que foi pedido diante de Deus caiu no chão. Tudo que foi apresentado no altar, com lágrimas, com clamor e com fé, será entregue no tempo certo do Senhor. Existe algo muito poderoso na repetição da oração com entendimento e fé. Por isso, após ouvir essa oração uma vez, você não vai parar. Marque isso no seu coração. Ainda faltam mais 4 vezes. Cada vez que você ouvir, uma área da sua vida será tocada. Mente, coração, família, caminhos e futuro. 5 vezes. 5 áreas guardadas, protegidas e abençoadas pelo próprio Deus. Não é superstição, é princípio espiritual. É obediência acompanhada de fé. Deus está liberando paz onde havia confusão, proteção onde havia medo e prosperidade onde antes existia escassez. Em nome do Senhor Jesus, nada do que se levantou contra você permanecerá de pé. O céu está atento, os anjos estão em ação e a mão de Deus está estendida sobre a sua vida por todos os lados. E eu quero te lembrar de algo muito importante. Estamos entrando em um tempo profético poderoso. Amanhã começamos a campanha do Éfata. Éfata significa abre-te. Céus abertos, portas abertas, caminhos destravados. Janeiro será marcado por vitórias, e 2026 será um ano de cumprimento de promessas que estavam guardadas há muito tempo. O que estava fechado vai se abrir. O que estava parado vai avançar. Continue ouvindo, continue crendo, continue obedecendo. Feche esse ciclo ouvindo a oração 5 vezes, declarando que todas as áreas da sua vida estão nas mãos de Deus. Ovelha querida, nunca se esqueça, você é amada, você é cuidada, você é guardada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a paz dele te acompanhe todos os dias. Escreva agora nos comentários com fé e gratidão: eu recebo, eu creio e tomo posse. Glória a Deus.